Pessoal, a forte massa de ar seco que atua sobre o Brasil nos últimos dias tem agravado ainda mais os níveis de umidade relativa do ar, levando diversas regiões a condições de alerta e emergência. E com essa seca e estiagem das chuvas, a atenção aos cuidados com o sistema urinário se torna ainda mais importante. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico urologista Rodrigo Trivilato. Oi, meu amigo, seja bem-vindo aqui em casa. Tudo bem, Cleide? Tudo jóia? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Ai, e você? que bom, tô bem também. Ótimo estar aqui com vocês de novo. Ah, que bom, vamos sentar e conversar sobre isso. Vamos. Parece que esse ano a estiagem, a umidade relativa do ar está um pouco mais intensa? É a impressão minha ou é verdade? Aqui sempre está muito seco, né? Principalmente essa época do ano, né? Eu costumo dizer que essa época do ano os pronto-socorro começam a lotar principalmente das crianças, né? Que atacam o trato respiratório. Né? Então a gente já mora no centro-oeste, que é um estado, né? Região muito seca. E com o frio as pessoas tendem a diminuir, né? A ingestão de água, que na verdade deveria ser até o contrário, né? As pessoas tomarem mais água para se manter hidratado. Pois é, acontece que as pessoas, principalmente os idosos, eu vou sempre chamar a atenção, né? Você que tem um vovô, uma vovó em casa, os vovôs não gostam muito de tomar água, não. Vai lá agora, pega um copo d'água, toma, vô, toma, vô. Ah, não quero, não. Toma! Puxa a orelha. Isso, exatamente. A água é muito importante. Quais são os principais cuidados que devemos ter com o sistema urinário durante esse período de seca prolongada? Bom, olha só, se a gente pensar que mais de 70% do nosso corpo é feito de água e que todas as funções, todos os órgãos do nosso corpo dependem da água, a gente tem que sempre estar, né, investindo nisso, nessa ingesta hídrica, né? Eu costumo dizer com meus pacientes que eu sempre peço, 3 litros de água nesse tempo seco, né? Porque a gente não tem essa sensação, né, de que precisa tomar mais, tá suando, tá seco, então as pessoas tendem a diminuir até a ingestão de líquido. Então, mais de 3 litros de água por dia. Olha só que interessante. Aí tem as táticas, né? Quais são? Eu dou aula para a faculdade e eu vejo que os meus alunos, eu não sei se é porque eu sou urologista, né? Aí os alunos chegam com as garrafonas de água. Então, você carregar uma garrafinha de água e sair tomando durante o dia, eu acho que é uma ótima estratégia para se manter hidratado o dia inteiro. Ah, mas tem gente que fala assim, eu não vou tomar não, porque eu não sei onde que tem um banheiro mais perto, e depois eu tenho que ir no banheiro, e aí não vai, e aí não toma água. Qual que é o pior? Dar uns pinguinhos de xixi na roupa ou ficar desidratado? A falta, né, a desidratação pode levar a vários problemas, né, que a gente já conhece, desde a infecção urinária, desde a própria desidratação, desde a formação de cálculos. Nossa. Então, assim, às vezes a pessoa desidratada começa a se sentir mal, começa a cair a pressão. Então, assim, não há, principalmente que nem você comentou, os idosos, os extremos de idade, né? Idosos e crianças, a gente tem que sempre estar em cima para a gente sempre falar, olha, tá na hora de tomar água. 200 ml por hora, vamos lá tomar um copinho de água. Cadê a garrafinha? Tem até um aplicativo em celular. Tem. Eu estava até discutindo esses dias com um paciente meu, que tem bastante cálculo. Ele fala, não, eu deixo no meu celular, a cada 1 hora, ele apita, eu vou lá e tomo a água. Eu achei, nossa, deve ser fácil, né? Ficar apitando isso aí. Então, eu acho que a tática da garrafinha, eu acho que é a mais eu acho mais fácil. Interessante, porque você vê a garrafinha. Sim. E o alarme você vai lá e desliga. Não, peraí, vai lá e desliga. E vai e desliga. Ele fica tocando toda hora, né? Verdade. Doutor, quais são os grupos mais vulneráveis aos problemas urinários durante a seca? Sim, principalmente as crianças, né? E desde as mais pequenininhas, né? As crianças, os nenês, as crianças de 5 anos de idade, que elas não conseguem entender, né? Então a mãe tem que ficar sempre em cima, dar sempre água de coco, suco, enfim. E os idosos, que tendem a ter mais desidratação. Então, o idoso, tanto quanto as crianças, a gente não vê os sintomas, né? Quando a gente já vê, já está totalmente desidratado, ele está passando mal e tem que levar ele para o pronto-socorro. Eu tinha esse péssimo hábito de não tomar água, aí me ensinaram a comer rapadura. Aí eu fiz um copinho de rapadura, pego uns pedacinhos e vou comendo, mas é uma sede. Então, aí dá uma sede. Dá uma sede, aí é legal também. E tem gente que não bebe água mesmo, não gosta, quando lembra já é de noite, toma muito pouco. Quais que são os sintomas que indicam que eu devo procurar um médico para dividir aqui esse problema urinário, conversar,
Quais são os sintomas? Então, se a gente pensar em desidratação, o paciente vai sentir uma tontura, uma fraqueza, e às vezes tem pessoas que até podem desmaiar e entrar em convulsão, né? As mucosas ficam mais secas, o paciente fica mais prostrado, né? Em relação à infecção urinária, a gente até conversou aqui algumas vezes, né? Sim. Então, e lembrando que na infecção urinária, às vezes o paciente idoso não faz febre. Então, a gente tem que sempre estar de olho na cor da urina, no cheiro da urina, se está com dor para urinar, que é a disúria, se está indo várias vezes ao banheiro fazendo um pouquinho de xixi. E o cálculo renal, eu acho que todo mundo já conhece alguém que teve uma cólica renal, né? Já vi gente rolando no chão. Rolando no chão. Então, esses pacientes, a dor é enorme, né? Uma dor absurda. E aí não tem jeito, tem que levar no pronto-socorro, né? E esses cálculos, se a pessoa usar a água direitinho, tomar essa ingesta de 3 litros por dia, isso ajuda a expelir naturalmente essas pedras ou não? Não, então, ele ajuda a não a formação do cálculo. Ah, tá. Olha só que interessante. Mas assim, se você tem o cálculo, a gente tomando bastante água, diminuindo o sal, proteína de origem animal, aumentando a ingesta de suco, de laranja, de limão, que aumenta o citrato, que diminui essa agregação desse cálculo, isso dá pra gente prevenir a formação de cálculo. Doutor, eu tenho 2 filhotinhos lá em casa e de cachorro. Eu tenho um também. E sempre quando eles fazem xixi, e às vezes não dá tempo da gente ir lá limpar, porque eu fico muito fora, eles ficam no cantinho deles lá, eu sempre vejo que o xixi deles fica brilhando, parecendo que tem Uns cristais. uns cristais. Isso é o quê? Isso pode ser oxalato, pode ser os mesmos cristais que formam o cálculo. Isso que eu queria saber. Então é a mesma coisa? Sim, então pode ser, né? A cor da urina é muito peculiar, né? Dependendo de quanto que você tomou de líquido, quanto que você está hidratado, até o tipo de alimento e o que a gente ingere, isso pode mudar a cor e até o odor da urina. Mas eu acho que é super importante, que esse é um parâmetro bacana, porque você pode usar, olha, minha cor da urina está muito amarela, eu acho que eu preciso tomar mais água. É um sintoma? É um sinal que você pode estar precisando de ingerir mais água. Eu entrevistei um dia aqui um nutricionista que ele falou que é pra gente, olhe bem o seu cocô. Ah, sim. Toda vez que você fizer cocô... Gente, é científico isso. Você olha como que estão essas fezes. Se tá assim, se tá assado, você vai relatar tudo isso aí pro seu nutricionista, que ele vai falar exatamente o tipo de alimentação que você deve estar usando ou não. O xixi é a mesma coisa. O xixi é a mesma coisa. Você tem que sempre estar observando a cor do xixi, o cheiro do xixi. Porque, como eu disse, existem vários problemas que pode dar pela falta de ingesta de água, pela desidratação. Então, assim, isso é um bom parâmetro. Porque, veja bem, aqui no frio, apesar de estar seco, aqui ser quente, a gente diminui a sudorese. Então, a gente não tem esse parâmetro. É mesmo? Então, a gente acha que não precisa tomar mais água. Não estou transpirando? Então a sensação é que, não, estou tranquilo. Não, é o contrário. Aqui é seco, é quente, e aí a gente tem que aumentar ainda mais a ingesta de água. Tá. Outra coisa que eu queria saber, doutor, a polineuropatia, ela pode provocar uma incontinência urinária? Pode. Polineuropatia, ela pode ocasionar uma doença chamada bexiga neurogênica. O que seria essa bexiga neurogênica? É todos os sintomas, todo problema neurológico que atinge a bexiga. E pode dar vários tipos de sintomas, desde a bexiga hiperativa, que é contração involuntária, a paciente está paradinha aqui, ela tem que sair correndo para ir no banheiro, que é uma urgência miccional. Ou até a perder a força da bexiga. A bexiga ficar sem força para contrair e jogar a urina para fora. E aí ela tem dificuldade para urinar. Isso pode ser um caso de bexiga neurogênica. Diabetes pode causar bexiga neurogênica, por exemplo. Pois é. E explica aqui para o nosso telespectador o que é a neuropatia. Neuropatia, ela é uma alteração neurológica que pode atingir várias partes do corpo, inclusive a bexiga, desde a parte motora até a parte da bexiga. E geralmente tem uma neuropatia diabética, né? Sim. Então, a diabetes, por exemplo, quando o paciente chega no consultório, ele, doutor, não estou entendendo, eu estou perdendo urina, eu estou começando a fazer xixi demais, eu tenho que sair correndo para urinar. Aí, uma das perguntas é, o senhor tem algum problema neurológico? Toma algum remédio? Tem diabetes? Porque ela pode atingir a bexiga. Tá vendo, gente? Fica alerta a isso. Essas questões urinárias aí, que tá perdendo xixi,
vai correr para fazer quando não dá tempo. Todos esses sintomas pode ser por conta do diabetes, pode ser da polineuropatia, neuropatia. Tudo isso tem que ser olhado, investigado. Cuide bem de você. Sabe por quê? Porque você é importante. Só por isso, não é? Exatamente. As pessoas têm que se cuidar. O nosso maior bem é a nossa saúde, né? Exatamente. E a gente tem como fazer isso. Se você não tem como pagar um profissional, pelo menos tem um aqui que está te dando umas dicas interessantes, né? Tomara que possa ajudar. Aí ajuda muito, doutor. Ajuda demais. O doutor esteve na África. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar um pouquinho. Ai, gente, eu achei tão incrível. Conta aqui para o nosso telespectador o que o senhor foi fazer na África. Qual lugar mesmo? Foi no Sudão? Então, eu fui para o Malawi. Malawi, sim. É o quarto país mais pobre do mundo. Eu fui com uma organização não governamental, sim. chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Foi eu e mais ou menos 20 médicos. E também teve outros profissionais de outras áreas, e estudantes de medicina também, olha que bacana. Nossa. Então, a gente se reuniu lá e prestou atendimento para essa população, que são refugiados do Congo, da Guerra do Congo. E a gente fez mais de 3.000 atendimentos, a gente conseguiu fazer mais de 30 cirurgias, mesmo com locais e situações bem complexas. Uma medicina de guerra, né, como a gente estava conversando, né? Mas foi uma experiência muito construtiva, foi muito bacana. O doutor Rodrigo estava me falando ali, que eu já ia perguntar isso para ele e falou, não, mas eu vou voltar o ano que vem. Eu falei, gente, o sofrimento que foi de chegar num país, do quarto país mais pobre do mundo, ver aquela situação totalmente adversa, que você nem imagina que isso exista, porque para a gente aqui, o mais perto de uma pobreza que a gente viu aqui nesse país foi há muitos anos atrás, quando eu vi gente no Nordeste comendo mandacaru. Sim. Né? O quê? Uns 30 anos atrás isso. Daqui para frente as políticas têm melhorado e o nordestino está vivendo melhor. Se tiver algum lugar aí que esteja numa situação inóspita, qualquer coisa desse jeito, vocês mandam recado aqui para mim que eu vou pedir para investigar por que está em tanta pobreza. Mas voltando aqui a essa ação que é não governamental e é de doação mesmo, doutor? A gente estava conversando que eu vou voltar, né? Eu espero voltar, né? Tem que organizar bastante coisa, mas a gente vai com a sensação de vai ajudar, né? Fazer aquela missão e tal. E a gente chega lá e depara com situações muito complexas e difíceis, né? Então, na verdade, a gente acaba mais absorvendo e aprendendo com aquilo do que a gente esperava doar ou ensinar, né? Porque a resiliência da população, né, que moram lá, a força de vontade, e é incrível, a coisa que mais me chamou a atenção é que mesmo em situações tão difíceis, eles são extremamente alegres. Eles dançam, eles rezam, estão sempre com um sorriso no rosto, adoram agradar. Eu lembro que eu sentava para comer alguma coisa assim, aí já chegava um monte de criança. Então, acho isso um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Criança sem pai, sem mãe? Lá é muita criança e muita mulher, né? Infelizmente, os homens, eles meio que abandonam as mulheres, né? Aquele monte de filho. Mas, enfim, eles são bem carinhosos, são um povo muito sofrido, talvez por isso, né? Eu acho que o ser humano, quando ele tem um pingo de esperança e da onde ele saiu para onde ele está, né? Ele tem uma gratidão e a fé deles é incrível. Olha que legal. E vocês fizeram cirurgias? Fizemos acho que 30 cirurgias lá. De várias áreas? Desde crianças, né, nenezinhos, até adultos. E como é que está a questão da endemia, vacinação, tem isso lá? Lá é um negócio muito complexo, né? Tanto que a nossa caravana, ela levou alguns medicamentos, vários medicamentos, né? E eu lembro que acabava os medicamentos, a gente saía para comprar assim. Só que a gente tinha que ir em um monte de farmácia, porque cada farmácia tinha um pouquinho de pirona, um pouquinho de paracetamol, um pouquinho de... Então, assim, e aí sempre fazia uma vaquinha e comprar os medicamentos. Eu lembro que eu acho que na metade da missão eu já tinha acabado os medicamentos todos. Nossa! Era muita gente para atendimento, né? E veio de outras localidades, outras pessoas, estão sabendo que tem ali um recurso, tem um tratamento, tem uma ajuda, tem um socorro, vamos lá.
A notícia corre? Corre. Então, assim, eu tenho fotos, assim, deles... eles ganhavam umas fichinhas, né? Para ser atendido, fazer uma triagem. E eles chegavam logo cedo, assim, porque eu saía para ir para o hospital para operar, né? E aí eu vi o pessoal se amontoando, assim, para fazer atendimento. E, infelizmente, nem sempre a gente consegue atender todo mundo, né? E isso é uma coisa que deixa a gente um pouco mais triste, no meio da caravana. Né? Eu acho que essa é a palavra. Porque você pensa, você quer fazer, mas às vezes como que eu vou tratar uma criança, um adulto sem medicamento? Isso é muito difícil, né? E quanto ao hospital para atender essas pessoas, era bem... Tinha um hospital da ONU, né, que eles montavam ali, e tinha um hospital deles. Assim, é muito precário. Eu imagino. Eu lembro que a gente levou alguns materiais, eu chegava, operava, aí chegava lá no campo, né, o campo lá dos refugiados, eu montava uma mochila para o dia seguinte, os medicamentos, bisturi, tudo eu montava no dia seguinte. Uhum. E aí era todo dia isso, porque eu chegava às vezes lá no hospital e não tinha material, né? Meu Deus do céu, é muito sofrimento. E a esperança desse povo, politicamente falando? É muito... a sensação que eu tive é que se eles saíram de um lugar tão ruim, que onde eles estão, eles já estão um pouco aliviados, felizes com aquilo. É porque é o estado de guerra, né? Mas as pessoas sempre têm esperança, né? De mudar a vida, de... Claro. Então, assim, eu acho que... É por isso que eu acho que essa resiliência, essa esperança deles é Mas, assim, sempre a fé em cima... Todo dia a gente levantava de manhã, umas 8 horas, por aí, umas 7 horas. Antes de a gente sair para o atendimento, se unia todo mundo lá no meio do campo lá, e fazer orações, né? E sempre muito bacana. Não, e a fé ela que faz a pessoa seguir em frente mesmo, né? Sim, com certeza. Eu fico vendo agora, lá na faixa de Gaza, Israel já exterminou 40 mil pessoas. Meu Deus, é gente demais. Guerra não sei nem explicar, porque as coisas que a gente vê, né? Não faz totalmente sentido. sem sentido. Mas vamos voltar aqui um pouquinho aqui no Brasil, vamos falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a questão, quando é que a pedra no rim, geralmente tem esse tratamento com laser, né? Uhum. E quando não tem jeito, o que faz? A gente tem que entender que olha só, mais ou menos 10% da população tem cálculo renal, né? Nossa, é muito? E se a gente entender que depois de mais ou menos 10 anos, 70%, 80% dos pacientes vão ter cálculo de novo. Então, isso vira uma bola de neve. Então, assim, cálculos, por exemplo, qual que é a preocupação? Quando esse cálculo sai do rim e ele para no trato urinário. Imagine o rim aqui, a bexiga aqui, tem o ureter. É um tunelzinho que leva a urina até a bexiga. Certo. Quando ele obstrui esse tunelzinho, aí que o paciente sente cólica. E a nossa maior preocupação é quando o paciente tem febre, porque ele está um cálculo parado com uma infecção acima desse cálculo. Isso é um procedimento de urgência, de emergência urológica. Aí nós temos que desobstruir. Para como a gente faz para desobstruir? O modo mais, né, o mais comum é que a gente entra pelo canal, onde a gente faz o xixi, sobe o equipamento e quebra esse cálculo, que pode ser com laser. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, esse material, o ureteroscópio, ele faz todo o trajeto, desde a bexiga, do ureter, até dentro do rim. Ah, que legal. Pelo menos isso tá bem mais... É bem menos invasivo. Menos invasivo. E menos tempo em hospital. O paciente, normalmente, se ele estiver bem, ele vai embora no dia seguinte, né? Aí, ó, que maravilha. Doutor, tem muita gente tomando isotônicos, tomando energéticos ao invés de água. Certo. Dá problema? Dá problema. Olha só o isotônico, ele foi feito para atletas, né? Então, ele tem um índice alto de sódio, de potássio, eletrólitos. E isso, às vezes, é exagerado para o nosso corpo. Então, a gente acha, em vez de eu estou aqui sentado assistindo um filme, vou tomar um isotônico. Não faz sentido. Na verdade, você pode até tomar o seu isotônico, que você pode tomar depois que você realizou, por exemplo, um exercício físico. Eu estava fazendo uma corrida, vou tomar um isotônico. Apesar que ainda acho melhor a água de coco.
Então, assim, não tem problema. Agora, não substitui. É que nem falar, não, mas eu não tomo água não, mas eu tomo refrigerante. O refrigerante é rico em açúcar, em sal, conservantes. Então, na verdade, ele piora a situação. E às vezes as pessoas também... Eu adoro café, né? Nossa, eu adoro café. Tanto que uma das coisas, quando eu voltei da África, que eu sentia mais falta era o café. Não levou pozinho, não? Mas eu falei, nossa, precisa de um café. Um café nosso, né? É, o café nosso. E o café, como a bebida alcoólica, às vezes ele é um diurético, ele desidrata o paciente. Desidrata café? Pode desidrata. Então, eita! Aí você pega, por exemplo, a bebida alcoólica. Ah, não, tô com sede, vou tomar uma cervejinha. A bebida alcoólica, ela desidrata. Desidrata. E não, mas eu acho que eu tô bem, porque eu tomo a cerveja, eu vou lá no banheiro, toda hora eu tô indo no banheiro, então tá tudo certo. Você tá desidratando, né? Gente, não tá certo não, viu? Não tá mesmo. Até o suco a gente tem que ficar um pouco, assim, um pouco, não é para ficar preocupado, mas a gente tem que entender que o suco também tem bastante carboidrato, né? Tem bastante, então, por exemplo, suco de laranja, ele tem muito açúcar. Tem. Então, nesse caso, ainda é a famosa e o medicamento mais barato que existe no mercado, que eu falo, que é a água. Água. E água de coco. O que tem na água de coco que é tão bom assim? Então, ela é rica em eletrólise, né? Sódio, potássio, magnésio. Às vezes a gente fala, nossa, mas sódio, não pode comer sódio. Não deve, o sódio em equilíbrio com o potássio, ele faz essa hidratação do paciente, entendeu? O que não pode é ter muito sódio e baixo sódio, nem muito potássio e baixo potássio. E tem que haver um equilíbrio. Ai, gente, todo mundo que vem aqui, todo médico que vem aqui fala equilíbrio e exercício físico. E a água de coco tem esse equilíbrio. Então, principalmente se você estiver fazendo um exercício físico, ela repõe tanto sódio, potássio, como magnésio e hidrata também. E o índice calórico dela é baixo. Aí, ó. Agora, tem outra coisa, que muita gente que toma cerveja, fica com ressaca e toma esses isotônicos. E aí, toma muito e fica, não, eu vou tomar, vai tomando, e toma mais cerveja e mais isotônico. Gente, que perigo. A ressaca nada mais é do que a desidratação. Ah, pois é. Pois é. Aí você fica com a moral lá embaixo, com tristeza, baixa astral. Para com isso, gente. Bebida alcoólica não leva ninguém a nada. Tem muita coisa melhor para fazer do que beber. Ô, diretora, você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Por que uma pessoa, quando tem dengue, pede para tomar isotônico? Porque ele desidrata demais. É como se ela tivesse feito um exercício físico. Então ela tem uma desidratação exacerbada e você pode usar o isotônico. Não só o isotônico, também aqueles soros, né? Soro caseiro. Inclusive tem alguns agora que vende na farmácia, né? Para as crianças, que tem sabor e tal. Então é por causa disso. Então, por exemplo, o paciente está muito doente, ele também tem febre, desidrata. E aí você tem que repor, para ele não desidratar. Tem uma coisa que você me falou que eu me preocupei. Lá no comecinho da entrevista, eu vou voltar agora. Você disse que tinha pessoas que têm infecção urinária, às vezes não manifesta febre? Principalmente idosos. Por exemplo, de idosos, pacientes autoimunes, por exemplo, paciente que tem alguma doença de base, como por exemplo diabetes, demora mais para ter infecção. Então, é o que eu falo para meus pacientes, principalmente os idosos. Olha, começou a ter algum mal-estar, começou a ter sudorese fria, começou a ficar meio taquicárdico, prostrado, começou a ter dor para urinar, não espere ter febre. Entendi. Vá no pronto-socorro, porque você pode estar com uma infecção urinária, inclusive uma infecção urinária grave, e não manifestou febre ainda. Pois é, infelizmente eu perdi a minha mãe por conta de uma infecção urinária. Sim, é a maior causa de sepse na UTI em mulheres. Infecção urinária. E idosas, né? Idosas. Infelizmente. Então, cuida do seu avô, cuida da sua avó, da água aí toda hora, viu, gente? Doutor, muito obrigada por você ter vindo. Obrigado é sempre uma alegria ter você aqui em casa.